Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Pensei muito antes de fazer esse vídeo, mas eu cheguei à conclusão de que eu devia fazer para alertar, porque por mais que eu não me intrometa em assuntos de cunho político, eu me intrometo muito em assuntos de cunho espiritual. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço, né? Não adianta nada eu falar para vocês sobre vibrações se eu não alertá-los para que se cuidem do corpo físico também esse ano. Fiquei pensando e li algumas notícias que condiziam exatamente com as previsões que eu havia feito para esse ano. Algumas coisas eu disse em vídeo, outras eu estou esperando acontecer, mas eu também gostaria de dividir algumas com vocês. E parem para pensar comigo, não lhes parece no mínimo estranho que os carnavais de rua aqui na cidade de São Paulo tenham sido proibidos, sendo que o carnaval do Sambódromo não foi? Então eu tô gravando esse vídeo para fazer um apelo a vocês que não frequentem festivais ou evitem carnavais o máximo que puderem aí esse ano. Se juntem somente com os seus, enfim, porque veja bem, esse ano é um ano de eleição, né? Esse é um ano que teria muitas coisas propícias à economia do país, mas não tão propícias assim à saúde dos seres humanos, tá? Nós estamos sendo alertados sobre a gripe H2N3, todo mundo sendo vacinado contra a gripe, todo mundo sendo vacinado contra o vírus, que eu estava aqui conversando com um amigo e ele me fez chegar à seguinte conclusão, que realmente não é um vírus, é uma bactéria, né? Mas vocês reparem que esse vírus, ou bactéria, ele está se adequando, ele está mudando de formas para que consiga romper com o seu sistema imunológico e consiga atingir que a bactéria precisa de vida, ela precisa de um hospedeiro, e consiga atingir coisas que já foram criadas na vacina, e aí por isso tem tanta gente tomando a vacina e ainda assim se infectando com gripe e com o coronavírus de novo. A nossa vacina atualmente é criada para a versão Delta do coronavírus, tá? Mas a versão Ômicron já chegou aqui. Ao que parece não é uma versão letal, mas é uma versão que atinge 5 vezes mais as pessoas. E para quê? Né? Simplesmente para baixar o seu sistema imunológico, para que cheguem novas cepas. Então hoje de manhã eu já vi que há uma nova vertente ainda. Há 10 casos manifestados na França de uma nova vertente, não sei como se denomina, mas o que estava escrito era IHU, né? E talvez seja um pouco mais letal. Talvez esse ano você não veja noticiários de gente morrendo às pencas por coronavírus, mas você veja em noticiário de pessoas morrendo às pencas, por exemplo, de ataque cardíaco, de parada respiratória,
de infarto fulminante, de AVC, de tromboembolia pulmonar, coisas que são atingíveis, coisas que seriam um resquício de quem já pegou o coronavírus. Então, vou dizer para você assim que pessoas podem morrer pelas sequelas. Pessoas estão morrendo pelas sequelas. Há uma outra preocupação também, e eu vou pedir que você compartilhe o máximo esse vídeo que você puder por conta disso, porque esse não é um vídeo de propaganda sobre os EBOs e trabalhos que nós fazemos aqui, esse é um vídeo de alerta, porque está sendo desenvolvida uma vacina para crianças de 5 anos acima de 5 anos. Veja bem, não abaixo de 5 anos, tá? Então, durante 2 anos nós mantivemos as nossas crianças em casa, livre de contato, com o sistema imunológico de certa forma baixo, porque eles ficaram presos em casa. E já existem muitas crianças sendo atingidas por coronavírus, muitas. Principalmente de 5 anos abaixo, tá? Eu não estou falando isso para você como uma previsão só, porque eu fiz essa previsão, mas estou falando como um alerta de que já está acontecendo e eu já estou sabendo e muitas pessoas que eu conheço também estão sabendo. Então veja bem, talvez esse ano não se fechem comércios, talvez esse ano pela economia, não sejam noticiados tantos casos de coronavírus, embora muitas vertentes ainda estão se manifestando, e se for real que é uma bactéria, realmente ela vai mudando de faces até atingir você mesmo vacinado, tá? Tá sendo muito letal para as crianças estão sendo internadas. Em um dia no mundo morreram mais de 1 milhão de pessoas de coronavírus. É só você acompanhar os noticiários que não estão aparecendo na televisão para você ter uma ideia da verdade dessas previsões. Mas e aí, Duda, eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, e como é que vai ficar isso? Eu vou indicar a vocês que façam as seguintes precauções, se vocês puderem, tá? Como terapeuta holística, eu vou fazer essas indicações. Veja bem, o cará, não inhame como um pequeno, o cará, o grande, é um grande defensor do nosso sistema imunológico. Então, se você bater pela manhã um pedaço de inhame cará com suco de laranja, e para quem tem problemas aí de refluxo, problemas estomacais, pode ser suco de maçã, que aí já aproveita e trata o seu sistema estomacal também. E um pouco de hortelã, e tomar isso em jejum vai ajudar muito o seu sistema imunológico. Outra coisa, criem o hábito de tomar chá de hortelã ou de folha de acerola com própolis, tá? Isso é muito importante. 5 gotinhas que você põe de própolis, a essência pura mesmo do própolis, dentro de um chá quente, vai fazer muito bem. E eu mesma vou fazer isso porque eu não tenho muito hábito de tomar chá, eu tomo muito café. Ficou comprovado que o vírus não suporta calor, né? Que, enfim, aliando o calor a esses componentes que nós temos já na natureza, fará muito bem para você. Dê também ao seu filho, tá? Seu filho pequeno, você pode pingar aí de 1 a 3 gotinhas de própolis na boca dele. É muito importante, porque esse ano as crianças serão muito atingidas. Então, veja bem, as coisas não passaram, tá? Nós estamos agindo como se tivesse passado tudo. Eu faço um alerta para que vocês não
frequentem festivais ou carnaval este ano. Porque é uma ideia de jirico fechar o carnaval de rua, mas deixar o sambódromo aberto. Veja vocês, vão chegar pessoas de todos os lugares para assistir o nosso carnaval. E em outros países estão gerando novas infecções, novos casos, novas vertentes do Covid. Ainda não terminou. Então, por favor, façam uma campanha para que se desenvolva uma vacina para crianças menores de 5 anos, ou ao menos cuidem das suas crianças menores de 5 anos, as resguardem, tá? É gengibre, o cará, hortelã, própolis. Se você tem problemas estomacais, não utilize o suco de laranja, mas utilize o suco de maçã. E você pode tomar também o chá ou o suco de acerola. Para você que tem pressão baixa demais, não tome tanto chá de acerola, tá? Você pode tomar uma vez por semana e se manter com própolis. Mas mantenha o seu sistema imunológico forte, de maneira que, se você pegar algo, possa ser combatido, tá? Não lhe parece muito conveniente uma epidemia de gripe logo em seguida de uma pandemia de Covid, né? E nós estamos sendo vacinados para o Delta, para o vírus Delta, sendo que o Ômicron está chegando única e exclusivamente para baixar o nosso sistema imunológico, para que uma nova vertente aí se manifeste. Tem outras vertentes de Covid se manifestando. E eu tenho que alertá-los e alertar para que vocês protejam as suas crianças, os seus idosos e se protejam também. Então, cuide muito do seu sistema imunológico. Quando eu falo em padrões vibracionais, eu falo para você cuidado com pensamentos negativos, por exemplo, a ansiedade, porque a ansiedade não ataca só o sistema gástrico, ela ataca também o nosso sistema cardíaco, e aí gerando a hipertensão, riscos de infarto, problemas circulatórios, tá? Então, façam muita meditação, para que não lhes ocorra tão facilmente a ansiedade, que é tão sabotadora de órgãos, e a depressão, que é tão sabotadora de órgãos também. Medo, raiva, rancor, fígado e rins. Bebam muita água, o seu corpo precisa filtrar. À medida que você toma vitamina C para o seu sistema imunológico, o excesso de vitamina C pode afetar os seus rins, então eu aconselho que você beba muita água, chá de quebra-pedra e também o suco de cranberry, para quem não conhece, é um grande auxiliador aí nas águas que passam pelo corpo. Na medicina tradicional chinesa, um dos principais órgãos é os rins, né, realmente, e aí o coração, a gente considera o coração, mas na medicina chinesa são os rins. Então filtrem as suas emoções muito bem, façam meditação, entrem em prece, não precisa deixar de trabalhar, basta que você se cuide vibracionalmente, porque você vai ver pessoas desencarnando em massas ainda, e essas pessoas podem não ser noticiadas como Covid-19, mas como sequelas de quem já teve. Nem todos os testes são seguros. Há pessoas que fizeram o primeiro e deu negativo, há pessoas que fizeram o segundo e deu negativo, há pessoas que fizeram o terceiro e positivaram, né? Então a gente não tem uma certeza absoluta. Nossos cientistas magníficos estão tentando estudar para inverter realmente essa situação há 2 anos, mas nós temos coisas ainda a passar. Então, não pense que tudo passou e saia louco para festas
de carne, né? Festivais, pessoas com lugares com muitas pessoas. Só para você ter uma ideia de um dos estudos que eu acompanhei lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma festa de fim de ano e eles chamaram 80 pessoas numa empresa e todas tiveram que apresentar o teste negativo e a carteira de vacinação para que entrassem sem máscara. Entraram 80 pessoas vacinadas e imunizadas e testando negativo para Covid-19. Saíram de lá 40 pessoas infectadas com o Ômicron. E novas vertentes como o IH1 e outras se desenvolvendo em outros países. Se cuide da sua saúde. Nunca foi tão necessário você cuidar do seu emocional, o seu mental e o seu físico como é hoje. Então é o apelo que eu te peço, que eu te faço. E se você puder compartilhar esse vídeo, por gentileza, compartilhe. Não por propaganda ao meu espaço, nem aos ebós, nem aos búzios, nem ao tarô, mas por precaução que você ainda deve continuar tomando, mesmo você trabalhando fora, mesmo você frequentando as ruas, mesmo que as notícias não estejam correndo da forma como nós achamos que elas correm, ok? Vocês vão me entender no decorrer do ano. E muitas doenças estão sendo desenvolvidas por quem pega a Covid e não sabe, tá? Cuidem das crianças, vacinem as crianças, protejam as crianças e se protejam também. Um beijo, que a paz esteja com você. Selet Mamata.